Graça e paz, povo de Deus. Mais um vídeo da série Semeando a Palavra. Quem já me conhece, seja bem-vindo. E quem não me conhece, deixa eu me apresentar e seja bem-vindo também, pastora Elza. E hoje nós estamos com mais um vídeo falando de um tema muito importante, muito especial também, que é sobre volte a sonhar. Eita, tema maravilhoso e abençoado, né, gente? Então vamos lá? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 37. Hoje nós vamos falar de um homem que voltou a sonhar e que viveu não os seus sonhos, mas os sonhos de Deus. E a melhor forma que eu quero falar para você não é quando você vive os seus sonhos, mas quando você vive os sonhos de Deus. E eu quero falar de José. Quem conhece a história de José? José, aquele homem que sofreu, que foi perseguido. Quando eu leio a história de José, gente, eu digo, meu Deus, eu preciso ter menos um pouquinho da ousadia e da perseverança que José teve. Você conhece a história de José? Então, se você não conhece, estude ela, porque ela é uma riqueza para a nossa vida, de ousadia, de determinação e de viver os sonhos de Deus. José, ele vivia ali com seu pai, Jacó, ele cresceu, nasceu ali, a sua mãe faleceu quando teve o seu irmão Benjamim, e ele crescendo no meio dos seus irmãos, e o coração de José sempre foi muito puro, ele era doado aos seus irmãos, amava os seus irmãos, mas ele teve 2 sonhos. Deus deu 2 sonhos para José. E esses 2 sonhos que José compartilha com os seus irmãos gerou inveja, gerou raiva, gerou perseguição, desejo de morte. Muitas vezes é isso. Muitas vezes você deixou de sonhar porque algo aconteceu. Mas hoje esse vídeo é para te posicionar a voltar a sonhar. Porque quando você sonha, vai vir uns impedimentos para você não viver o sonho. Mas você precisa se posicionar e voltar a sonhar. Você parou de sonhar? Então hoje você vai voltar a sonhar. Quando você lê essa história, você vai voltar a sonhar. Porque no final de tudo, tu vai entender por que do sonho. Você vai entender por que as perseguições. Só no final. Na hora das guerras, a gente não consegue entender nada. Os nossos olhos muitas vezes ficam cegos. A gente só consegue olhar para a luta e para as dificuldades. Então hoje eu quero convidar você a olhar para Deus e a voltar a sonhar, porque Ele tem um propósito com esse sonho. E José, ele foi jogado em uma cisterna por conta desse sonho, dos sonhos que ele teve. Foi vendido, foi dado como morto para o seu pai, foi para o Egito como escravo. Ali ele passou por várias etapas na casa de Potifar, foi preso, na cadeia saiu dali para ser colocado um anel no seu dedo, para ser governador do Egito. E depois de governador, se posicionar para ajudar os seus irmãos, que foram o causador para que ele seguisse os seus sonhos. Pastor, o que a senhora quer falar com tudo isso? Agora a gente vai entrar pro ponto que eu quero. Às vezes, as lutas que vão vir, que tu acha que parou o teu sonho, é para te posicionar, para você voltar a sonhar. Porque depois que você vencer os obstáculos, você vai viver os sonhos. Se José tivesse parado, a gente falou no vídeo anterior sobre não desistir. Se José tivesse desistido, ele não teria vivido os sonhos de Deus. Deus, ele tinha um sonho para realizar através de José, que era para Israel, seu pai, seus irmãos. E José, ele não entendeu na hora da cisterna, na hora da prisão, na hora de ser chamado de escravo, mas depois que ele estava como governador do Egito, depois que ele ficou de frente aos seus irmãos, ele conseguiu entender qual era o propósito de Deus. E hoje, você tem parado? Você tem deixado de sonhar? Você tem desistido? Então volte a sonhar. Volte a sonhar. Eu te desafio nessa noite a continuar e a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Quando você desiste de sonhar, você desiste de viver. Porque uma pessoa que não sonha mais é uma pessoa que não vive mais. Ela só está respirando na terra, mas ela não tem mais projeto, ela não tem mais visão e ela não tem mais direção. Ela deixa de ouvir a voz de Deus porque ela deixou de sonhar. Então seja um sonhador, sonhe mesmo, sonhe e diga: Deus, eu sei que vai acontecer. A fé, querido, sem obra ela é morta, mas quando ela tem obra, ela consegue nos ajudar a viver os sonhos de Deus. Então volte a sonhar. Se você parou de sonhar, eu não sonho mais. É tanto tempo que eu luto para ter minha casa própria, eu deixei de sonhar.
sonhar. Ah, eu sonhei tanto que um dia eu ia ser uma médica, mas aconteceu tantas coisas. Deixa eu te contar uma história. O meu filho mais velho, ele tinha um sonho de ser jogador e ele até tocou um pouco os pés no lugar do sonho. Ele viajou, ele foi para o Rio de Janeiro e lá ele ficou numa escolinha, mas ele tinha namorado antes uma moça e ela engravidou. E ele teve que voltar para assumir. E ali ele deixou de sonhar com aquele sonho de jogador. Aquilo ali foi um impedimento dele não sonhar mais. O que ele botou na cabeça? Não, agora eu vou trabalhar para sustentar o meu filho. Aí depois desse filho veio mais outro, depois veio mais outro. E hoje são três netinhos. E ele deixou de sonhar. Por que ele não viveu esses sonhos? Foi porque ela engravidou? Não, foi porque ele parou. Foi porque ele desistiu. Ele deixou de sonhar com aquilo e foi sonhar com outras coisas. Hoje ele sonha outras coisas, mas ele não deixou de sonhar. Mas o meu netinho, do meio, queridos, esse menino é apaixonado por bola. E eu incentivo ele tanto. Eu disse, meu filho, não deixe nada parar o seu sonho. Às vezes vem os impedimentos, ele, vó, eu não fiz gol, vó, eu não consegui. Eu digo, mas é assim mesmo. Hoje não fez gol, amanhã faz. Vó, mas eu perdi de 10, não sei quanto. É assim mesmo, faz parte do sonho. Ei, o que eu quero te dizer? Os obstáculos faz parte dos sonhos que Deus quer realizar através de você. Depois que você estiver vivendo os sonhos, você vai dizer, valeu a pena eu ter sonhado e não ter desistido. Valeu a pena eu ter seguido. Ah, mas eu já estou velho, como é que eu vou fazer uma faculdade? Estou falando isso para mim. Como é que eu vou fazer uma faculdade? Já estou velho. E aí? Não tem idade, vá fazer uma faculdade. Nunca é tarde de sonhar. Se você tem esse sonho, faz. Ah, mas eu tenho um sonho de viajar de avião, mas eu não tenho condição. Vai trabalhar e ajunta um dinheirinho. É simples a vida. É a gente que complica. A gente faz tanta complicação. Então não desiste. Às vezes a gente sai para jantar e chega jovem, vendendo bombom, vendendo doce, flor. E sabe para que é quando ele se apresenta para a gente? É porque eu tenho um sonho de fazer a minha faculdade. E eu estou vendendo aqui porque eu fiz a minha matrícula e eu tenho que pagar ela. Eles estão lutando, eles não estão vendo a dificuldade como obstáculo. Então, o obstáculo que aconteceu na vida de José não fez ele parar. Ele continuou sonhando. E sabe o que é interessante? Que depois que ele sonha, ele começou a interpretar sonho dos outros. Olha que Deus lindo. Então, você vai ser um intérprete de muitos sonhos na vida dos outros através do teu posicionamento. Volte a sonhar. Deixou de sonhar? Volte a viver, volte a acreditar, meu irmão. Volte a respirar e viva não somente os teus sonhos, mas os sonhos de Deus. E seja um intérprete dos sonhos de outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Graças e paz, meu povo.